também em relação a datas e a forma de trabalho. Então, oficialmente, esse ano a gente inicia uma semana como o dia de hoje, e na semana que vem, que é a semana prevista no calendário oficial da Universidade Federal de Goiás, como uma semana de planejamento, nós vamos ter mais 3 dias de trabalho, dia 12, dia 13 e dia 14. Né? E isso está na programação, já enviada para vocês por e-mail esta semana, e também enviada pelos grupos de WhatsApp na lista e também no Frameworking ontem e hoje, né? Então, eu acredito que vocês podem ir acompanhando por lá para a gente ficar sempre bem informado. Quero dar boas-vindas e bom dia a todos os professores, técnicos e estudantes que estão nos acompanhando, e falar que, para a gente, apesar de ser um ano tão diferente, nós nos sentimos muito felizes em poder promover momentos de debate, momentos de reflexão, de conhecimento, de estudo como o de hoje, para a gente se preparar melhor para aquilo que nós necessariamente teremos que enfrentar enquanto o nosso primeiro semestre de ensino na graduação, né? E eu acho que sempre trazer pessoas estudiosas e referências nessa área de ensino remoto é extremamente pertinente e importante para nos instrumentalizar também, nos fortalecer, tornar a nossa capacidade de fazer o ensino ainda melhor. Então, para abrir essa semana do planejamento, na manhã de hoje, nós temos uma professora convidada da Faculdade de Educação, a professora Daniela, que falará para nós sobre o ensino remoto, questões teóricas e conceituais do ensino remoto, que é extremamente importante a gente conhecer e ouvir uma pessoa que tem expertise nessa área, e para fazer a mediação, a moderação deste debate, nós temos a professora Luana, que eu já vou passar a falar, que vai fazer, então, a mediação junto com a professora Daniela. Então, a professora Luana, ela apresentará a professora Daniela para nós, e já começamos os trabalhos, mas já quero agradecer que, assim, de público, a professora Daniela, que atendeu o nosso convite prontamente. Muito obrigada, professora Daniela, eu já conheço a Daniela de algumas outras atividades, nós já estivemos juntas, e sempre é um prazer ouvi-la. Ela é extremamente tranquila nas palavras e nos traz sempre muito conhecimento. Então, eu lhe agradeço já, e depois, no final da manhã, a gente faz um fechamento e alguns encaminhamentos. Então, obrigada a todos os docentes presentes, aos técnicos, aos estudantes, por participarem conosco. Peço que permaneçam conosco no dia de hoje. Nós teremos discussões bastante pertinentes na parte da manhã, na parte da tarde, uma convidada da USP, e na sequência dessa convidada da USP, que também vai compartilhar conosco a sua experiência prática de como fazer, em tempos de pandemia, o ensino remoto. Nós vamos ter um momento importante com o NDE e a coordenação de graduação. Então, vamos ter um dia bastante com uma carga horária bastante importante, mas com conhecimentos também bastante importantes. Então, professora Luana, passo a palavra para a professora Luana Cássia, para que ela faça a mediação e coordene nossos trabalhos agora na parte da manhã, enquanto a professora Daniela estiver na apresentação da sua palestra. Obrigada, professora Luana, também pela sua disposição em fazer a mediação. Então, bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Tá ótimo. Então, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso planejamento pedagógico e administrativo. Dessa vez diferente, né, professora Classic? Estamos fazendo por via remota. Apesar da saudade, é uma oportunidade de troca de conhecimentos. Muito obrigada pelo convite para mediar essa mesa, agora de manhã. Em especial por apresentar aqui a professora Daniela, tá? Que vai conversar com a gente um pouquinho sobre os aspectos teóricos e conceituais. E, brevemente, eu vou ler o currículo dela para vocês entenderem. A professora Daniela possui graduação em Pedagogia pela UFG, especialização em Avaliação Educacional pela UCG,
mestrado pela UFG e doutorado em Políticas Públicas e Estratégias em Desenvolvimento pela UFRJ, e pós-doutorado em Educação pela UFMT. É nossa professora adjunta do curso de Pedagogia, ali da FE, e professora também do programa de pós-graduação em Educação. Professora Daniela é líder do grupo de pesquisa em Tecnologias e Educação à Distância, que é o GEAD da UFG. Ela foi consultora e elaboradora de produtos técnicos para o Conselho Nacional de Educação e Unesco sobre as políticas públicas de educação superior à distância no Brasil, entre 2002 e 2012. Seu processo de expansão, regulamentação, regulação e avaliação, incluindo análise da modalidade na formação de professores à distância, e a respeito de possíveis indicadores de qualidade para o seu desenvolvimento no país. Então, professora Daniela foi convidada, para todos saberem, ela constitui o grupo de trabalho das tecnologias digitais de informação e comunicação da UFG, a gente compõe junto. Já tivemos a oportunidade de conversar em alguns momentos e assistir algumas abordagens, e quando a gente foi conversar sobre o planejamento pedagógico e administrativo, nós compartilhamos com a coordenação de graduação a importância de trazer estes aspectos teóricos e conceituais para a gente. E o currículo dela a embasa, né, para fazer essa apresentação e para compartilhar essa manhã conosco. Então, professora Daniela, muito obrigada por ter aceitado o convite na sua agenda cheia, de ter respondido para nós nas férias. E para explicar para todo mundo como que nós nos organizamos. Professora Daniela vai ter aproximadamente 50 minutos de abordagem mesmo, de fala, compartilhando conosco. Ela já compartilhou o material, vou postar agora na lista de transmissão, para quem não conseguir acompanhar se tiver no celular, pode acompanhar pelo arquivo. E depois disso, ela quer fazer um debate conosco. Então, a gente vai organizar as falas para após a exposição dela. Tudo bem para o grupo? E professora Daniela, seja muito bem-vinda conosco. E queria te pedir autorização pública e formal, que por ser nosso planejamento pedagógico administrativo, ele está sendo transmitido ao vivo por streaming e está sendo gravado. Mas se não for de sua autorização, a gente não grava a palestra específica, tá? Oi, Luana. Oi, Classi. Oi, pessoal da FEM. É um prazer estar aqui com vocês. E eu agradeço muito o convite. Eu tenho muito carinho pela Classi, uma pessoa muito querida. Tivemos a oportunidade de fazer alguns trabalhos na PROEC e aprendi muito com a Classi, né? Uma das coisas que eu aprendi com a Classi é essa tranquilidade dela para falar e para resolver as coisas. Eu sou mais agitada, acelerada. Então, assim, aprendi muito com a Classi, como pessoa e como profissional, né? Muito competente, dedicada, Deus do céu. Foi um prazer ter trabalhado com ela, prazer imenso mesmo. E Luana, estamos trabalhando juntas no GT, de TD&C, da UFG, um desafio grande, trabalhamos horrores semestre passado, acho que ninguém faz ideia do tanto que nós trabalhamos nesse grupo, né? E um grupo difícil, com diferentes posições, pensamentos, né, mas que foi caminhando muito bem, né, eu tenho só elogios, né, para esse trabalho que a UFG vem fazendo, então tem sido um prazer também participar desse grupo e conhecer tantas pessoas da universidade, né, que proporcionou esse estreitamento entre nós, né, entre eu e Luana. Luana, pode gravar, pode transmitir, tranquilo, e eu passo a apresentação ou você passa aqui? A gente coloca aqui ou as pessoas vão acompanhar de casa? Eu acabei de colocar na lista de transmissão, Daniela, que todos têm acesso. Mas eu acho que a gente pode compartilhar aqui também. Você quer que eu compartilhe a tela? Uai, pode. E aí eu vou te falando para você ir passando, né? Compartilho nesse momento. Já estou abrindo aqui, então. Tá bom. Então, é assim, um prazer imenso compartilhar com vocês, conhecer novas pessoas e ouvir, né, as pessoas, conversar, discutir, isso que a Luana falou, eu faço sempre questão desse debate posteriormente, porque esse debate nos enriquece, nos complementa e nos faz pensar sobre questões não pensadas ainda, né, são sempre momentos de muito aprendizado.
no momento das trocas. Então, eu preparei essa fala para vocês hoje. Foi bem rápido, né? Assim, a gente conversou, eu e o Luana, semana passada, e eu estava de férias, voltei terça-feira, então, assim, eu tentei ao máximo atender o objetivo. Tive o cuidado de verificar o restante das palestras e das atividades de vocês durante a semana de planejamento, para não repetir coisas que os colegas poderão tratar, né? Outros colegas. Então, eu vou focar nesses aspectos teóricos e conceituais do ensino remoto, pensando um pouco os desafios que nós temos enquanto docentes, mas sem deixar de relacionar um pouco com o que precisamos fazer, né? Mesmo que isso seja abordado com detalhe pelos outros colegas, porque essa relação teoria e prática, ela precisa ser feita também, né? A gente não consegue falar só da teoria ou só da prática, né? E aí eu começo primeiro a minha fala falando desse momento que estamos passando e me solidarizando primeiro, né? Com todas as pessoas que estão vivenciando nesse momento de pandemia, colegas, familiares e a si próprio, né? Com essa doença, com a pandemia de Covid-19 e solidarizar, né, com todas as pessoas, com tudo que a gente está vivenciando, que não tem sido um momento fácil. E dizer que, no meu ver, a gente tem 3 desafios grandes, né? Um é esse, ver colegas, familiares, amigos e nós mesmos lidando com essa pandemia. Uma segunda, que a gente continua vendo nossas demandas como docentes e pesquisadores não sendo consideradas no Brasil, com a falta de justiça social e a justiça educacional também fica comprometida. Nós, professores, também precisamos de acolhimento e suporte, né? Então, esse é o segundo desafio nesse momento, e nossos alunos também, né? E o terceiro desafio é a gente superar uma crise que está posta, né? Uma crise que está posta, que a gente chama de anormal, mas que eu questiono se antes dela era normal, porque nós já vínhamos com problemas na educação, né? Problemas em que, na educação, eu acho que essa crise da pandemia, ela expôs mais ainda a crise na educação que estamos vivenciando. Que é uma crise em que, nas universidades, a prioridade é sempre na pesquisa, a prioridade é sempre na produção, no ranqueamento da nossa produção, né? Então, o foco do nosso trabalho tem sido isso, inclusive no nosso CICAD, né? E aí, o ensino, ele vai ficando sempre em segundo plano, e não vai sendo pensado, e não vai sendo aprofundado, e não vai sendo estruturado, e em que, quando a gente pensa numa palestra, na forma de ensinar, no ensino, não tem o mesmo valor, né, na universidade, e que deveria ter, inclusive, para que esse ensino possa ser melhor refletido e avançado. Nós temos um modelo de educação que é do início do século passado, e que permanece e avança pouco na maioria dos casos, né? Então, essa pandemia, ela veio trazer essa crise. E aí, Luana, pode passar o slide. E aí, eu quis mostrar um pouquinho desse lugar que eu venho, mas que a Luana já falou muito bem, né? Tem aí as 2 capas dos produtos do CNE, do Conselho Nacional de Educação, que eu tive o prazer de ser selecionada no Brasil todo para escrever o documento técnico em 2014, que serviu de base para a elaboração da resolução número 1 de 2016, que trata da Diretriz Curricular Nacional de Educação à Distância no Brasil, né? Então, foi um momento muito importante na minha carreira, de aprendizado, de relação e de compreensão da construção da política pública, né?
E, ao mesmo tempo, desde que eu terminei o doutorado, eu venho sendo contemplada pelo CNPq nos editais e sou coordenadora, então, de pesquisa, até hoje, da região Centro-Oeste. Então, meu foco tem sido pesquisar a educação à distância na região Centro-Oeste, com todas essas instituições aí parceiras. Temos 70 membros na pesquisa. De qual lugar dessa educação à distância, né? Do lugar de uma educação à distância que seja democrática, que tenha como foco a justiça social e a qualidade do seu desenvolvimento, da sua oferta. Não para a educação à distância massiva, não para uma educação à distância que possa ser feita igualmente em todos os cursos ou em todas as realidades, mas uma educação à distância que precisa ser contextual e de qualidade social, né, que também não é outro tipo de qualidade, ela tem que ser social. Então, a partir desse lugar, né, que eu vou constituir a minha fala. E aí, pode passar, Luana? Então, o próximo slide, ele vem dizer remoto, né, estamos lidando com uma palavra, remoto. É novo? É emergencial? Quando a gente pega o dicionário online, ele vai dizer que remoto é o que se encontra longe no tempo e ou no espaço. Eu gostaria de enfatizar que no final da apresentação eu coloquei todos os links de todos os textos e sites que eu utilizei para montar essa apresentação para quem quiser aprofundar, tá? E Moreira, ele é um pesquisador português, de Portugal, Antônio Moreira, e ele participou de uma live do site UFG em Casa, conosco na UFG, e eu convido vocês para assistirem a live dele. Está no site do UFG em Casa, e ele tratou desse termo, e nesse texto ele desenvolve o conceito de educação remota, de ensino remoto, né? E para o Moreira e a Schlemmer, o remoto não é distante no tempo. Não entra para eles o conceito da distância no tempo, só da distância no espaço, do distanciamento geográfico. Então, a gente vai pensando sobre esses conceitos. Por que esse conceito é importante de ser discutido no momento? Porque ele está sendo construído. É um conceito novo e que está em construção, em atendimento a uma crise emergencial que tivemos, né? Então, pode passar, Luana. Então, eu continuo com a mesma pergunta. Ele é novo? Ele já era usado na educação formal? Pode passar. Então, num levantamento rápido que eu fiz, esse termo remoto só vem sendo usado na educação antes de 2020, para relacionar com o uso de tecnologias na educação formal, mas que tratam não de um ensino remoto, mas de estudos sobre experimentação remota, o que é bem interessante, né? Então, esse texto do Cardoso e Takahashi, de 2011, faz um estado da arte, em que eles apresentam 31 artigos, porém todos internacionais, nenhum nacional ainda, sobre os trabalhos que tratam da experimentação remota, né? E essa experimentação remota é um laboratório real, porém ele é acessado de qualquer lugar por meio de um computador ligado à internet. Então, ele pode ser utilizado em disciplinas que utilizam práticas experimentais. Então, essa utilização do remoto já vinha sido feita na área da educação, porém relacionada ao uso de laboratórios remotos de experimentação remota, né? Pode passar, Luana. Então, a gente achou outros trabalhos interessantes, né? Um de 2013 e um de 2017, que mostra o uso dessa experimentação remota no ensino médio e na educação, em que sempre é feita uma triangulação.
tem o uso do celular ligado ao Moodle, que é ligado ao laboratório remoto, tudo via internet, em que os estudantes e os alunos têm acesso de qualquer lugar pela internet, que pode ser pelo celular, usando o Moodle a esse laboratório, e as atividades podem ser desenvolvidas. Então, a gente pensa que quando fala ensino remoto, é a primeira vez que está sendo usado agora no contexto da pandemia. Não. Já na educação já vinha sendo usado, porém não com o sentido que estamos dando hoje, né? Mas, pode passar, Luana, se a gente for pensar remoto ou EAD, né, porque fica muita dúvida. Educação remota, ensino remoto, ele é educação à distância? Ele é a mesma coisa? Né? Ambos são educação, né? Então, quando a gente vê os questionamentos da sua utilização, não podemos esquecer que ele é educação. Se é educação, ele tem que ser voltado para nós, da universidade pública, para a justiça social, para o processo democrático, como direito e dever do Estado, e se articular as diferentes dimensões e espaços da vida social, sendo a própria educação elemento constitutivo e constituinte das relações sociais mais amplas. Então, as aulas anteriormente já tinham crise. Por quê? A gente já vivenciava alunos desmotivados, alunos com dificuldades, alunos usando celulares nas nossas aulas o tempo todo, e no presencial também já tínhamos problemas que muitos professores falam assim, mas na educação remota a internet pode cair, eu vou ter dificuldade de acesso à ferramenta, mas no presencial também a gente tem problemas, né? A gente tem problema de queda de energia nas aulas noturnas, a gente tem problema do horário do ônibus, que os alunos têm que sair mais cedo, da van e etc, né? E o que a gente tem que pensar nesse momento, né? Na febre espanhola nós ganhamos o SUS no Brasil, né? E na Covid-19, o que vamos ganhar? A continuidade do SUS, que vinha sendo questionada, né? Espero. E a luta pelo acesso à internet a todos os alunos com democracia, né? Então, essa luta tem que ser feita. Pode passar. Então, qual a diferença que a gente tem dessa educação ou ensino remoto emergencial para educação à distância? Esse termo foi criado como alternativa em contraste à EAD, para não se confundir realmente com educação à distância. Por quê? Porque ele foi criado como um modo de ensino alternativo à circunstância de crise e de pandemia. Então, o objetivo desse modelo é que ele fosse realizado de forma urgente, emergente, e fornecer um acesso que é temporário, porque voltando ao se voltar no presencial, ele deixa de existir, né? Então, ele fornece um acesso temporário a suportes e conteúdos de maneira rápida e confiável. A educação à distância, ela é uma modalidade de ensino. O que isso quer dizer? Que ela tem especificidades diferentes da modalidade presencial. E essas modalidades e essas especificidades precisam ser consideradas. Em quais aspectos? Em que se muda muito a educação à distância e que não vai mudar muito no ensino remoto? São os processos de comunicação, de gestão e os processos do currículo que mudam com a educação à distância consideravelmente em relação ao ensino presencial. A educação à distância é regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394, e ela foi normatizada, né, o seu artigo 80, pelo Decreto 9.057 de 2017, no governo Temer, que fez expressivas modificações, e na Diretriz Curricular Nacional do CNE, que são os principais articuladores dessa modalidade hoje, além das leis que tratam de credenciamento, de acompanhamento e de avaliação. Então, é outra diferença da EAD. A EAD, ela precisa ser
reconhecida para ser ofertada. Então, ela precisa passar por credenciamento, avaliação e acompanhamento. E dentre os elementos que diferenciam a educação à distância do ensino remoto, é que na educação à distância você tem que ter ponto de apoio presencial, por exemplo, e você tem obrigatoriedade de avaliação presencial, né? No ensino remoto, você não passa, né, por acompanhamento, avaliação, nem credenciamento dessa modalidade na universidade. Vamos passar em conselhos diretores, né, por causa das nossas instruções, porém, então, ela não tem uma regulamentação específica, nós temos apenas as portarias que foram feitas pelo MEC, que autorizou a sua utilização nesse momento, e ela não tem essas obrigatoriedades que a educação à distância passa. Mas precisamos lembrar que, de qualquer forma, as duas são educação, né? As duas são educação. Pode passar, Luana. Então, o Moreira, esse autor português, ele vai dizer que o ensino remoto, o que ele representa? Ele representa a transposição do ensino físico para os meios digitais. Então, para ele, o ensino remoto, ele é a transposição do presencial para o digital, e ele não muda com o tempo, ele só tem o distanciamento físico. Então, para ele, esse momento de ensino remoto, a característica do ensino remoto é você dar a mesma aula que você daria na segunda-feira, online, como estamos tendo aqui no Meet. Então, é como se fosse uma transposição do presencial físico, mesmo curso, mesmo currículo, mesma metodologia, mesma prática pedagógica, transportado por meio digital. Isso não acontece na educação à distância. A educação à distância, ela tem um currículo diferenciado entre o presencial e a distância, ela tem metodologia diferenciada, ela tem uma preparação, um planejamento diferenciado, né? Então, para o Moreira, o processo é centrado no conteúdo que é ministrado pelo mesmo professor da aula presencial física. Embora tenha esse distanciamento geográfico, privilegia o compartilhamento ao mesmo tempo, ou seja, a aula ocorre num tempo síncrono, que a gente chama, ou seja, ao mesmo tempo como estamos tendo aqui pelo Meet, seguindo os princípios do ensino presencial. Porém, não é esse conceito que a UFG está adotando para o ensino remoto. Então, vamos continuar para a gente entender essas diferenças. Garcia et al. É um texto de alguns pesquisadores nacionais também. Vai dizer que o ensino remoto é um formato de escolarização que vai ser mediado por tecnologia. Lembrando que um material impresso é uma tecnologia, né? Mantidas as condições de distanciamento professor e aluno. Esse formato se viabiliza pelo uso de plataformas educacionais, que a gente chama, na Universidade Federal, quais temos, né? Temos o Moodle, IP, que é gerido pelo CIAR, e temos o G Suite da Google, que pode ser feito pelo Google Classroom, que todos nós, professores, que temos o e-mail institucional, temos acesso livre a qualquer momento. Aberto para o compartilhamento do conteúdo escolar. Então, pressupõe o planejamento de componentes curriculares do ensino presencial para o formato remoto. Então, vocês estão vendo o que os dois têm em comum? Os dois textos, né? Os dois estudos. Tem distanciamento professor e aluno, e temos uso de tecnologias para fazer a mediação, e pressupõe que o planejamento curricular do ensino presencial, ele é transposto para o formato remoto. Então, continuemos. Luana. Esse texto de Rhodes,
apesar dele estar escrito em português, os autores são internacionais. Ele vai dizer que esse ensino remoto é uma mudança temporária para o modo de ensino alternativo por causa da circunstância de crise. Então, ele envolve o uso de soluções remotas, ou seja, com distanciamento de espaço geográfico, que de outra forma seria ministrado presencialmente e que retorna ao formato presencial assim que a crise ou emergência diminuir ou acabar. E é isso que a UFG está pensando, né? Estamos vivenciando um momento remoto até essa crise ou emergência diminuir ou acabar, ou até encontrar vacina. Assim a gente espera, né? Pode passar. O documento da UFG, que está sendo discutido no momento como orientador, né, como orientador desse ensino remoto proposto para nós agora, ele vai defender que o ensino remoto é uma proposta de ensino com uso de diferentes recursos tecnológicos. E ele diferencia lá no texto, não sei se vai mudar, porque ainda é o provisório, né, ainda está em discussão e recebendo sugestões, que ele diferencia da educação à distância, inclusive no planejamento. E aí eu discordo disso, porque o planejamento no ensino remoto ou na educação à distância, ele é o mesmo, né? O planejamento pedagógico da disciplina, ele é o mesmo, porque ele é educação. Ele vai modificar características para atender esse momento, né? Se for pensar no planejamento a nível de gestão, aí sim, é diferente, né? Ele se diferencia. Mas no planejamento pedagógico da disciplina, nós temos que considerar que tanto a distância quanto o remoto tem que considerar as mesmas características, né? Porque é educação e a gente tem que pensar que a educação mediada com tecnologia, ela é a mesma no ensino remoto ou na educação à distância, né? E eles colocam também que articula a mediação pedagógica, a mediação tecnológica. O que eu acho que estão querendo dizer com isso? Eu estou falando eles, porque nesse documento, eu não sei se a Luana está no GT de graduação, mas eu não estou no GT de graduação. Então, eu não participei da escrita desse documento, né? Então, nós estamos no momento de fazer as sugestões, porque esse documento foi escrito pelo GT de graduação. Eu estou no GT de pós-graduação, de tecnologias e no de extensão. Só não fiquei no da graduação, né? Pode passar, Luana. E quais desafios temos, então, pensando nesses conceitos, né? Para o Moreira e para Schmeller, o ensino remoto é simplesmente a transposição do ensino presencial usando as tecnologias, inclusive em momento síncrono. Né? Inclusive em momento síncrono, que é ao mesmo tempo, igual estamos tendo agora. Momentos assíncronos são momentos em que professores e alunos não estão conectados ao mesmo tempo à mesma atividade. Por exemplo, quando eu peço para assistir um vídeo no YouTube, ele pode assistir de manhã, à tarde ou à noite, no prazo de uma semana. Essa atividade é assíncrona, né? Então, ele vai fazer sem estarmos todos juntos, professores e alunos. O síncrono, estamos todos juntos, professores e alunos, né? Então, ele vai ter como foco esse conceito. Mas a UFG está trazendo como conceito de ensino remoto o processo de mediação, e eles, inclusive, sugerem que sejam utilizados atividades síncronas e assíncronas, inclusive para que nessas atividades síncronas e assíncronas os alunos possam ser melhor atendidos, o que nós concordamos, né? Até porque, quando temos disciplinas de 4 horas, o aluno não consegue ficar 4 horas no momento síncrono digitalmente, né? Existem até estudos que comprovam isso,
né? Então, o tempo do síncrono tem que ser menor, né? Não conseguimos ficar 4 horas fazendo a aula. Então, é importante que tenha essa mescla das atividades síncronas e assíncronas. E as outras características comuns que a gente vê são a utilização das tecnologias no processo de mediação e a utilização do currículo, porém, adaptado para esse momento. Quais os desafios que a gente tem, né? O primeiro desafio, eu trouxe, por ser estudiosa da EAD, a gente acompanha o movimento da área da enfermagem, né? Em relação à não utilização da educação à distância na formação dos profissionais da enfermagem. Então, coloquei aí 2 propagandas, que a EAD faz mal à saúde, não pode ser ensinada à distância. Em 2019, o Conselho entrou com ação contra a portaria que liberava a EAD na área da saúde para ser utilizado 40% da carga horária à distância, né? Então, o desafio primeiro é a gente lidar com a resistência que temos com a modalidade e com o uso e pensar, nesse momento, como podemos usar sem comprometer a qualidade e a proposta do ensino, né? Pode passar, Luana. O segundo desafio é lidar com a pandemia como um todo. Vejam bem esses dados da Unesco. 29 de março de 2020. Se a gente olhar o mapa, né, esses em branco são países que não tinham, a Unesco não tinha informação. De azul seriam os países que teriam voltado à aula presencial, ou seja, até 29/3, nenhum dos países estavam marcados com aulas presenciais. O que a gente vê, né? Eles mostraram aí que mais de 1 bilhão de estudantes foram afetados no mundo todo, ou seja, 90% dos estudantes matriculados, sendo que o rosa, sem ser o lilás, representa algumas cidades que mantiveram o ensino presencial. Então, pode passar. 3 de agosto, azul, locais que abriram o ensino presencial, né? Eu vejo que para a realidade do nosso país, esse é um desafio grande, né? Eu, como pesquisadora de educação à distância e uso das tecnologias na educação, que sei das potencialidades, das possibilidades de desenvolvimento de uma educação com qualidade, com esse uso, vejo com grande desafio esse retorno, né? E me manifesto totalmente contrária no nosso país a esse retorno presencial, por deixarmos em muita vulnerabilidade nossos alunos, em que a maioria anda de ônibus, e nós, professores, e toda a comunidade acadêmica nesse retorno, né? Mas vocês são da área da saúde, vão poder discutir isso comigo melhor, para ampliar meu conhecimento, né? Mas eu acho que é um desafio, e eu temo por ele. Pode passar. O outro desafio é a formação dos professores, né? Tem um estudo da GAT que fala que os currículos de formação de professores apresentam apenas 1% do conjunto dos componentes curriculares preocupados com o uso das tecnologias. E quando a gente pensa, sem ser na formação de professores, na formação de nós, professores docentes da educação superior, que é feita em programas de mestrado e doutorado, que a maioria não tem a disciplina, né, de formação didática para ser docente de educação superior, e muito menos para o uso das TICs nesse contexto. Então, o desafio é que nós, professores de educação superior, a maioria não teve formação para ser professor e muito menos para usar as tecnologias na sua docência. Então, é claro que estamos todos com medo, resistentes, inseguros, porque não sabemos como fazer. Então, a formação continuada é
primordial nesse momento, e eu aproveito para parabenizar a professora Classi e Luana pela proposta da Semana de Planejamento, que para mim, eu elogiei tanto a Semana de Planejamento de vocês já lá na Faculdade de Educação, eu achei que vocês planejaram tão coerentemente, de forma coesa, que a gente vai percebendo a construção de uma formação continuada durante a Semana de Planejamento, né? Então, nossa, muito bacana. Pode passar, Luana. Parabéns mesmo, né? E um desafio estrutural, que a gente sabe da falta de acesso à internet dos nossos estudantes, a falta de acesso à internet de alguns professores, a não inclusão em formação digital, tanto de estudantes quanto dos professores, e a falta de um espaço apropriado em casa para a realização das atividades. E isso compromete a justiça social, a formação da cidadania e o empoderamento nosso, enquanto professor e enquanto estudante, né? Tanto é que tivemos notícia terça-feira, e Luana, na reunião do GT, não, acho que foi a Jaqueline da Prograde que me falou ontem, que professores que não têm possibilidade em casa de acesso à internet, computador, poderão entrar com solicitação de apoio da universidade, né? Então, precisamos sim desse apoio, né? E eu quero fazer um marco que computador e internet não são remédios, né? O foco está nas condições que afetam a apropriação tecnológica. O que importa é como vamos usar esse computador e essa internet. E a gente fica falando que no Brasil o acesso é insuficiente, mas em pesquisas recentes mostram que no Brasil 74% da população urbana tem acesso à internet, e a média dos países desenvolvidos é 80%. Então, não estamos muito diferentes dos outros países. Qual é a diferença, né? Qual é a diferença? Vamos ver, passa aí, Luana. O texto do Arruda vai trazer, a partir de pesquisa realizada, o acesso dos estudantes de internet. Temos pesquisa da UFG também que mostra mais ou menos essa porcentagem, né? Em 2018, os estudantes do Brasil, na região centro-oeste, possuíam 91% de acesso à internet, né? Então, temos um acesso dos estudantes acima da média do Brasil. Quando vemos não estudantes, 78%. Né? Então, a gente vê que existe uma média superior na região centro-oeste, mas ainda é um desafio para nós da universidade, porque nós sabemos que muitos alunos não possuem acesso à internet, por isso, tanta campanha agora para apoio de acesso à internet e para a doação, né, de equipamentos para esses alunos. Pode passar, Luana. E aí, nesse mesmo texto, ele mostra que a importância de pensarmos esse ensino remoto. Por quê? Porque quando ele pega o ranking das universidades no mundo, né, da número 1 a 600, ele pegou algumas do Brasil e algumas uma do Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, Alemanha. De todos os outros países, essas universidades voltaram março e abril para o início das suas atividades com ensino remoto. No Brasil, nós tivemos a USP, a Unicamp, com retorno, e, por exemplo, o FRJ, o FRGS e de Minas Gerais, com suspensão do calendário, e também a UFG, né? E aí ele vem trazer essa reflexão que isso gera mais desigualdade, mais diferença entre o público e o privado, e mais diferença entre a formação dos nossos estudantes. E que, se considerar o ensino remoto e a suspensão, é melhor que se tenha um ensino remoto, mesmo que a gente planeje uma reposição, um acompanhamento que seja feito de forma a superar depois as deficiências que ficaram para trás.
Mas eu sempre sou da defensiva o quê? Nenhum aluno a menos, precisamos lutar para que essa desigualdade não seja acentuada nesse momento da falta de acesso à internet e a equipamento, e devemos lutar para que isso ocorra. Pode passar. E aí, o Moreira e a Schmeller vão defender que a gente supere esse ensino remoto para uma educação on-life. E eu adorei esse termo on-life, né? Na vida, para a vida. Né? Por quê? Eles vão dizer que a gente já passou bastante tempo de ensino remoto, né? No mundo e no Brasil, em outras esferas. E que essa visão de transposição do presencial para o tecnológico tem que ser superado para a gente compreender o que é o on-life. Para ele, esse on-life seria a hibridização desse mundo humano, físico e digital, em que a gente compreenda essas relações e o que é ser humano nessa realidade hiperconectada que os nossos estudantes vivem hoje. Né? E construir um modelo educacional numa perspectiva de empoderamento e de consciência crítica, né? E não só de transposição e transmissão de conhecimento, mas de construção. Pode passar, Luana. Então, é agora, né? O que teoricamente a gente pode falar que é importante pensar nesse modelo de ensino remoto, né? Que o planejamento e o trabalho colaborativo entre docentes vai ser super importante, por isso que a universidade, nesse momento, na mudança do RGCG, vai autorizar que professores da graduação possam ministrar disciplinas conjuntamente, né? Esse trabalho colaborativo e esse planejamento colaborativo da equipe de professores coletivamente é importante. A gestão, coordenação de curso tem um papel preponderante no acompanhamento e no apoio permanente aos docentes e discentes. A organização dessa oferta precisa superar a simples transposição para que seja com maior qualidade e que a gente não promova maiores desigualdades. E pensar que, nesse momento, não podemos ter sobrecarga de tarefas, tanto para alunos quanto para professores. Eu sempre falo nas minhas falas, nesse momento, menos é mais. Não precisamos inventar muitas tecnologias para serem usadas, muitas atividades, muitas coisas, porque o mais vai sobrecarregar o professor, o aluno, e aí isso pode causar evasão e dificuldades. Então, o mais simples, o menos, nesse momento é mais. Pode passar. Então, não podemos esquecer que o que muda no planejamento, na atuação docente do ensino remoto? O processo de comunicação. Sempre lembrando que a tecnologia não é o fim, ela não faz nada sozinha. Ela é um recurso, um meio da mediação e do trabalho docente, como qualquer outro recurso que você use na sua sala de aula. Então, se você vai usar como recurso análise de imagens lá na sala de aula, e você vai usar agora o Meet, é a mesma coisa, é só um meio do trabalho que você, docente, vai fazer, né? E para isso, a gente defende que o que muda do presencial para o ensino remoto, principalmente no nosso plano? A metodologia, em que você tem que pensar quais as ferramentas que você vai utilizar síncronas e assíncronas, e quais as tecnologias que serão utilizadas. Você tem que pensar a avaliação. Por quê? Porque os elementos da avaliação vão ser diferenciados nesse momento, em que você vai utilizar na avaliação não só mais a prova e não só mais um trabalho específico que você deixaria para a sua atividade.
Mas você vai utilizar, é preciso pensar nessa avaliação formativa e nessa avaliação somativa, a participação do aluno no ambiente virtual que você definir, na sua metodologia que você vai utilizar o Moodle ou você vai utilizar o Google Classroom, que são as nossas ferramentas institucionais. Nesse ambiente, essa participação do estudante, ela precisa ser utilizada na avaliação e no cômputo da carga horária, e o estudante precisa saber disso, para que ele se sinta motivado e mobilizado a usar esse espaço. Então, outros elementos vão entrar. Temos colegas aí que vão trabalhar isso com vocês mais profundamente. Mas, nesse processo de ensino remoto ou de educação à distância, depende, né? Esses elementos são um pouquinho modificados. O cronograma também é modificado. Nós costumamos fazer na universidade um cronograma semanal, né, das nossas aulas. Nesse momento de ensino remoto, você pode fazer um cronograma diferente. Você pode fazer o cronograma semanal, ou você pode fazer por tópico, ou você pode fazer quinzenal. A forma que você vai fazer, é importante que você tenha esse guia pedagógico. Então, é importante que você tenha um guia pedagógico desse modelo que você vai adotar. Ou você adota semanal, ou quinzenal, ou por tópico, e esse guia tem que ser ou semanal, ou por tópico, ou quinzenal. Por que eu disse que muda o processo de comunicação? Porque, como não temos as aulas presenciais, esse guia é importante porque ele vai fazer aquela comunicação que nós faríamos na sala de aula com os alunos, falando a dinâmica da nossa aula, o que vai acontecer na semana que vem, no guia. Por quê? Temos que entender que alunos podem ter pacotes de internet que não deem conta de participar de tudo que a gente pensa e planeja por síncrono. Então, o guia precisa estar claro, detalhado, o que vai acontecer naquela semana, naquele tópico ou naquela quinzena, dependendo da forma que você planejar. Com as atividades síncronas, assíncronas, que a gente chama de atividades, né, de online, pensando as tarefas, a avaliação dessas tarefas para esse período e a carga horária que eu vou usar. Porque a carga horária não vai poder ser só da aula síncrona que eu vou dar no Meet. As atividades assíncronas são computadas na carga horária. Pode passar, Luana. São computadas como, né? Quando ele vai realizar atividades, a leitura do texto previsto, a resolução de um problema, né? Quanto mais complexa a atividade, maior a carga horária você dá para ele. Ao uso da ferramenta que você usar. Então, o Moodle e o Google Classroom têm diversas ferramentas, tarefa, questionário, videoconferência, fórum. Você vai atribuir carga horária e atividade avaliativa para essas tarefas, bem como as estratégias que você utilizar. Pode passar. E também a assiduidade dos discentes que eu já falei, né? A participação dele em todas essas ferramentas que a gente destacar. Bom, então, para finalizar, eu coloquei aí que é para não concluir, né? Eu peguei essa imagem lá da Universidade Federal do Paraná, e que eles também estão implementando ensino remoto emergencial, e eles colocam essa frase aí, criar, experimentar, inovar e reinventar. Eu acho que é isso, né? Nós vamos todos aprender juntos nesse momento, porque, como eu disse, o ensino remoto, ele não existia, ou ensino remoto em si, né? É um termo novo, emergencial, para o atendimento da crise. Tínhamos e sempre tivemos educação à distância há mais de um século, mas ensino remoto é novo para todos nós, né? Como vocês veem, os autores se diferem um pouco em alguns conceitos, né? O Moreira, para ele, é só atividade síncrona.
E a UFG, por exemplo, está adotando a utilização síncrona e assíncrona, né? E os outros autores também defenderam a utilização do síncrono e do assíncrono, né? Ao mesmo tempo e não ao mesmo tempo. Então, temos um desafio, a construção do que é isso para nós na universidade, o que é isso para nós, o que é isso para nós nas nossas faculdades, nas nossas realidades das nossas áreas, né? E como podemos construir isso com o mínimo de qualidade e para não acentuar as desigualdades, né? Então, é um grande desafio, mas o que vai contar mesmo vai ser a nossa disponibilidade do trabalho colaborativo e do trabalho nosso coletivo, né? Que vai ser bastante importante. Bom, então era isso que eu tinha para trocar um pouquinho de ideia com vocês nesse momento. Espero que eu não tenha passado 50 minutos, eu nem contei, Luana, acho que passou um pouquinho. Aí estão todos os sites de todos os textos, imagens que eu utilizei para vocês aprofundarem, quem quiser, né, acessar. Tem meu e-mail aí, estou disponível para quem quiser dialogar, conversar, trocar, pedir qualquer coisa, né? Estou disponível para todos vocês. E agradeço de novo essa oportunidade de estarmos juntos e juntas. Então, Daniela, muito obrigada. Acho que você traz, né, uma apresentação muito objetiva, muito clara de que só quem realmente tem esse domínio histórico que você tem, não é uma coisa que você está estudando agora, né? Agora está fazendo mais uso, agora a agenda está lotada. E eu acho que é substancial a gente entender a diferença do que a gente está chamando de ERI para EAD, né, que é o ensino remoto emergencial, é isso que está previsto nas resoluções da UFG. Então, nós não estamos discutindo EAD, porque seria outro rumo de discussão, né, e a sua abordagem teórica, acho que dá todo o subsídio, né, da gente discutir, principalmente porque você traz o eixo da educação, né, que é o que mais nos importa nesse momento. Adoro também o termo on-life, desde aquele dia que a gente discutiu com aquele português, né, que trouxe on-life. E a sua dica de menos é mais, acho que a gente vai guardar por todo esse planejamento, né? E queria ressaltar também mais uma coisa, que esse planejamento foi construído assim em múltiplas mãos, e foi justamente o que você visualizou, né? Que a gente pensar na capacitação dos nossos professores, da gente se aprimorar coletivamente. E que o NDE teve um papel importantíssimo, né? Tudo nasce ali nas discussões do núcleo docente estruturante, com a coordenação de graduação, e que chegou até nós na direção. Gente, já tem uma pergunta aqui da professora Silvana, que eu acho que agora é o momento que a gente tem até 11h30, da gente compartilhar, aproveitar a professora Daniela com a gente. Quem quiser abrir o microfone, só colocar aqui, vou organizar os inscritos. Temos a pergunta, professora Silvana, e não sei se a professora Classi quer fazer alguma ponderação, quer fazer alguma fala. Luana, primeiro, eu só gostaria, então, desculpa, Silvana, de falar antes de você, agradecer a professora Daniela pela apresentação. Daniela, foi espetacular. À medida que você ia falando, eu ia ficando mais feliz ainda, porque, assim, a gente vai entendendo que está caminhando numa direção muito coesa, assim, de juntar forças, de fazer uma junção de conhecimentos, e a gente vê que a sua fala, como a Luana bem pontuou, objetiva, clara dessa temática, assim, tirou algumas dúvidas, algumas inseguranças que a gente tinha, trouxe conceitos bastante importantes, né, e a gente consegue agora, eu acho que seguir essa semana, lembrando muito do que você socializou conosco, né, em termos de diferenciar o ensino remoto, pensar no conceito propriamente do remoto mesmo, que eu concordo muito quando você diz que talvez o ensino não seja exatamente o remoto na sua conceituação, no seu significado da palavra, né? Porque a gente vai fazer
um ensino um pouco mais usando tecnologias, mas nós não estamos à distância, nós estamos distantes das pessoas, né? As tecnologias nos aproximam e nos dão condição de fazer o ensino com qualidade também. E que o grande desafio agora está dado e que nós não temos mais para onde correr, né? Porque a gente sempre fugiu um pouco desse debate, por toda a sua complexidade, né, do ensino remoto, ensino à distância, usando tecnologias, e, no entanto, essa pandemia nos pôs agora no meio dessa situação. Não temos mais para onde andar, e nós vivemos, é o que eu sempre digo, num mundo que ele já é virtual. Nós não temos como negar esse mundo virtual para os nossos jovens, né, nossas crianças, adolescentes e estudantes que ingressam na universidade. Eles têm uma familiaridade, uma proximidade com o mundo virtual que às vezes até nos incomoda. A gente fica brincando. Quando a gente tem dúvida, chama os estudantes porque eles nos orientam de como fazer algumas coisas. Então, agora, a gente está diante de uma situação que eu acho que vai ser muito bacana quando a gente conseguir alinhar, porque nós vamos entrar com todo o nosso conhecimento de docentes, né, de estudiosas, de professoras, que é a nossa atribuição, e eu espero muito que os estudantes contribuam conosco com a facilidade que eles têm nas tecnologias, que eles nos ajudem a caminhar e passar por essas tecnologias com mais tranquilidade e leveza. Então, eu acredito que nesse momento a gente ainda está fazendo os ajustes, né? A gente ainda tem que entender melhor um pouco como vai realizar isso, mas eu acho que o saldo final, mesmo com os desafios, mesmo com essas diferenças e divergências, às vezes, nas compreensões, nós vamos ter um saldo final positivo de aprendizagem. Eu não tenho dúvida disso. Com a sua fala, eu ainda fico mais tranquila em acreditar nisso. Então, quero te agradecer muito, muito por poder estar essa manhã conosco e ficar mais um pouquinho agora para responder as perguntas, né, do nosso grupo de docente, e eu digo que o nosso planejamento está começando de uma forma muito positiva, muito boa, com uma qualidade golden, com as falas das pessoas que vêm compartilhar conosco todo esse conhecimento como a sua agora. Obrigada, viu, Daniela? E foi muito bom te ver, eu estava com saudade de ouvi-la. Tá bom? A gente continua aqui na mediação da professora Luana. Vamos ficar mais um pouquinho. Muito obrigada, professora Classi. Daniela, já temos inscritos e diversos elogios aqui para você, que você já foi acompanhando pelas respostas. Mas, professora Silvana, faz a primeira questão para nós, que ela falou que eu podia reproduzir para ela. Quais as formas de contabilizar as frequências de maneira justa? Isso é uma coisa, assim, é difícil. A gente tem que ir pensando de acordo com o conteúdo, com a sua disciplina, com a área do conhecimento, né? Eu sei que nas propostas que estão sendo discutidas, a gente vai ter que ter flexibilidade no cômputo dessa carga horária para o discente. O que isso quer dizer? Porque nem todos os estudantes, talvez, consigam ficar, por exemplo, 2h30 online, por causa da quantidade que ele tem de internet, né? Então, assim, e aí a gente vai dar falta para ele? A gente não vai contar 2 horas para ele, dessa atividade, por exemplo? Né? Então, vai ser importante essa articulação desse momento síncrono com assíncrono, que eu acho que vocês vão ter, eu vi que vocês vão ter uma palestra só sobre planejamento, né? E hoje a experiência da USP vai ser super importante, né? Que vocês vão ter à tarde. Então, eu acho que no momento do planejamento de cada disciplina é pensar essa relação. Mas, para ser justo, pensar no cômputo maior dessa carga horária nas atividades que o discente vai ter que fazer individualmente ou em dupla, por exemplo, né? A leitura do texto e a produção de uma análise desse texto, a participação no fórum, dentro do ambiente virtual, em que todos vão discutir uma determinada temática. Então, a participação dele, a qualidade dessa participação, o nível de discussão e de contribuição para o debate que ele vai dar. Então, e pensando
todos os elementos que vão compor as atividades da disciplina e qual que você consegue incluir mais o seu aluno, né? Mas nós vamos ter que ter um movimento ao mesmo tempo de flexibilidade, porque nós vamos ter que fazer um diagnóstico da turma, né? Por exemplo, eu sou professora de didática. Eu estou pensando aqui, como é que eu vou fazer o diagnóstico da minha turma? Todos têm acesso à internet de banda larga? Não. Pelo celular? Então, eu vou ter que pensar nisso, né? Que as minhas aulas síncronas não poderão ser muito grandes. Então, a gente tem que pensar nesse movimento de compreensão da turma, do que essa turma já representa e como que eu posso pensar a melhor forma de fazer isso, sabe, professora? Assim, eu acho que não tem uma receita. Acho que por isso que eu falei que o planejamento vai ser importante ser coletivo e colaborativo, porque essas coisas precisam ser pensadas juntas, né? Muito obrigada, professora Daniela. Acho que é um grande desafio para todos nós, e nesse momento de construir, a gente construir em conjunto, eu acho que traz, porque é uma angústia da Silvana, ela representa uma angústia de todos nós, né? Da gente refletir mais sobre isso. Agora a palavra da professora Natália, por gentileza, nossa coordenadora de graduação. Bom dia, Daniela, bom dia aos colegas. Daniela, muito obrigada por estar conosco nessa manhã. Sua fala foi muito importante, está sendo muito importante esse momento de discussão. Estou feliz que temos esse espaço agora para fazer perguntas e te ouvir como especialista. Nós tivemos muitas discussões no âmbito da coordenação de graduação e do NDE, né, para tentarmos nos organizar da melhor forma possível para esse momento que ninguém esperava, ninguém contava com ele, estamos tentando sair da melhor forma possível, né, apesar das adversidades que estão claríssimas no nosso contexto. E uma fala sua, quando você traz o resgate dos referenciais teóricos, que me chama muita atenção, né? Você falou do Moreira, que fala de 100% síncrona, e essas discussões perpassaram as nossas conversas e reuniões, né? E a grande pergunta que não quer calar, Daniela, não sei nem, mas assim, nós ficamos ponderando, é possível estabelecer uma proporção entre síncrono e assíncrono que tente mitigar, né, riscos e desafios nesse sentido? Porque pensamos que 100% assíncrono tem o risco da massificação. 100% síncrono tem o risco, né, caso fique essa abertura, fique muito aberto, 100% síncrono tem o risco dos estudantes não acompanharem pelas questões de qualidade de acesso à internet, né, e também por falta de espaços de estudo qualificado. Então, assim, que mais que as discussões que nós temos, um espaço para que ele possa individualmente também ler um material, se dedicar a produzir um texto, e que isso não se acumule. Você fez uma fala importantíssima, que é da gente não tentar puxar tudo e fazer o, né, porque é o momento de cautela e adaptação, isso é muito importante. Estamos também pensando nessa linha. E aí eu queria te perguntar sobre essa proporção, porque nos parece, né, vou falar pelo NDE e pela coordenação, que o 100% para cá e 100% para lá nos parece perigoso. E aí ficamos tentando achar um meio termo, uma proporção, algo do tipo. Não sei se essas discussões já perpassaram, assim, né, as discussões em que você tem se envolvido. Se puder falar um pouquinho para a gente nesse sentido, contribuiria muitíssimo. Então, eu sou, como pedagoga, né, lá vem a pedagoga falando, né, como pedagoga eu sou contra tudo que é padronizado, né, por quê? Porque padronizar porcentagem disso, porcentagem daquilo, por quê? Porque eu ainda acredito que cada turma tem uma realidade, e a turma vai te dar um feedback dessa realidade, né, então eu gosto do planejamento quinzenal, porque quando eu vou trazendo quinzenalmente para o estudante o que é que nós vamos fazer, a gente pode ir pensando em modificação. Não fica totalmente fechado, né? Você tem uma flexibilidade no planejamento nesses 15 dias de ver a reação da turma, o retorno e o que eu posso refazer, né? Então, por isso que eu não gosto muito dessa coisa engessada, fechada. Mas eu sou totalmente contra usar só um ou só usar o outro. Por quê? E
está tendo uma discussão no GT nosso, TDIC, se tem que manter o horário da aula que já estava posto no início de 2021, ou se nós vamos poder, por exemplo, pegar metade das disciplinas e ofertar agosto e setembro, condensada, e metade da disciplina outubro e novembro. Isso está sendo discutido ainda, né? Então, como eu disse, esse ensino remoto é novo para todo mundo e está todo mundo procurando o melhor caminho de fazer a partir da realidade da área, do curso e do curso. Talvez condensar metade seja bom, porque os alunos não ficarão sobrecarregados e os professores vão ter um fôlego, né? E eu acho que é uma coisa que pode ser estudada. Mas se isso não for feito, eu sou a favor de que mantenha o horário da aula, que nesse horário da aula não completo, né, gente, porque de 7h10 a 11 é de matar você ficar numa webconferência, né? O aluno não dá conta, nem pela quantidade de internet que ele tem, nem pela capacidade de concentração e etc. Então, mas que esse horário da aula seja usado de alguma forma, né? Por quê? Porque é o momento que o aluno vai poder tirar dúvida, você vai poder acompanhar quem está participando, quem não está. Então, assim, esse momento síncrono, eu acho ele muito importante, né? Para manter o vínculo, inclusive, com a turma, com os alunos, dos alunos entre si, né? Outro dia eu fiz uma atividade que foi muito legal. Eu usei o Meet num curso, e aí eu criei mais 5 salas do Meet. E durante a aula do curso, eu dividi a turma em 5 grupos. E cada grupo foi para uma outra sala do Meet. E os alunos foram para essa sala, fizeram a leitura do caso que eu tinha selecionado. Eu dei 40 minutos para eles lerem o caso, discutirem. E aí, tal horário, tinha que voltar para a sala principal. E aí, eles voltaram para essa sala principal e apresentaram seus casos e a gente foi discutindo. Foi maravilhoso, os alunos amaram, e a gente nem viu o tempo passar, né? Então, é isso que eu falo. A tecnologia não é o remédio e não é o fim, ela é o meio. Nós, professores, é que vamos pensar a forma que nós vamos usar. Então, pensando nessas estratégias que eu vou utilizar, esse momento síncrono e de pensar essa possibilidade dessa interação entre os estudantes de alguma forma é importante. Agora, na minha experiência de educação à distância, outras pessoas aí devem ter essa experiência também, o que eu tenho como experiência dos últimos 3 anos de curso? Se você passar muita atividade em grupo, os alunos não dão conta. Muita atividade em grupo, eles não dão conta de fazer, eles desistem da disciplina. Eles desistem do curso. Então, a sobrecarga de tarefas e muitas tarefas em grupo tem sido um dificultador. Eu não sei por quê, assim, não tem pesquisa ainda para pensar nisso, sabe? Por quê? Né? Mas que essas atividades em grupo sejam mais síncronas do que assíncronas, porque as assíncronas têm gerado essa dificuldade, né? E que é uma coisa da minha experiência que eu tenho vivido. Então, essa porcentagem, sabe, Natália, eu vejo assim, que depende da turma, da disponibilidade da turma, do envolvimento da turma com o contexto do planejamento. Mas eu defendo que tenha o momento da aula e que tenha o momento assíncrono para você dar essas possibilidades. E se for gravar a aula para deixar disponível para os alunos que não conseguirem assistir, tem que lembrar dos direitos autorais, tem que fazer estudo sobre isso. Tem que ter um documento assinado por todos autorizando a gravação e etc. Ainda temos que lidar com essas questões. Muito obrigada, professora Daniela, pela resposta, que era já um incômodo nosso. Agora, a palavra está com... Tem mais gente que postou, né, comentários aqui, inclusive falando que é uma excelente estratégia a questão de grupos em atividades síncronas.
Mas agora a fala da professora Cristiana, por gentileza, que se inscreveu. Bom dia, professora Daniela. Gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco, em nome de todos os nossos colegas aqui, professores. Muito obrigada, tá? Eu queria fazer, assim, algumas pontuações que na hora que você disse, assim, para a gente que a nossa formação é de mestrado e doutorado, eu sempre falo muito, eu faço parte do NDE, né, e eu sempre falo muito que a gente tinha que ter formação de pedagogia, porque a gente está, nossa, mas como eu bato nessa tecla, que a gente precisa saber de modelos educacionais, que tem muita coisa que a gente não sabe, que como que a gente vai revisar um PPC que se a gente não tem conhecimento disso, eu até fui buscar e tenho feito leituras, né, dessa parte mais voltada para a parte dos modelos educacionais, que eu acho que a gente precisa saber muito para a gente interferir e tentar modificar alguma coisa, que eu acho que esse conhecimento faz muita falta na nossa formação de professores, tá? Eu acho que isso aí é fundamental. Aí na hora que você disse isso, mencionou isso, eu falei assim, ela falou a chave, né, que eu sempre falo que eu tinha que ser pedagoga para ser professora, né, eu sempre falo isso muito. Outra coisa é que eu estou ministrando agora um núcleo livre remoto, e são 16 dias seguidos, todos os dias, né, e eu montei um plano de ensino, né, no primeiro, antes de iniciar, no primeiro dia eu apresentei o plano de ensino já fechadinho para esses 16 dias aí de 1h40, presencial, síncrona, comigo ali presente e tal. E eu sou uma professora de modelo muito conteudista, gosto muito de entrar numa sala de aula e falar bastante, apesar que eu acredito, né, que eu consiga levar para um outro lado de didática, passar um vídeo, interagir com eles no chat, então a gente consegue ainda ter essa interação, né? Queria ressaltar que esse núcleo livre também está sendo ministrado por mim e pela professora Catiane também, nós estamos tendo essa experiência aí nesse momento. O núcleo livre finaliza amanhã é o último dia, sempre no finalzinho da tarde, das 16 às 17h40. Eu estou tendo um feedback muito positivo dos alunos, né, eles estão gostando bastante e tal, e eu montei ele totalmente síncrono. Os 3 últimos momentos, que era a avaliação que eu ia fazer dos alunos frente ao núcleo livre, era apresentação de seminários. Então, ontem, hoje e amanhã, eu vou estar com a apresentação de seminários dos alunos, que 90% da nota deles era apresentação do seminário, 10% era participação e frequência, assim que eu coloquei, até porque é tudo muito novo para a gente, né, Daniela, e foi bom essa experiência para eu saber. Eu hoje, chegando nesse momento, eu queria ter mudado esse plano de ensino, por isso que eu acho que o plano de ensino, ele não pode ser uma coisa que eu tenho pensado agora, a gente vai refletindo com o decorrer e com a experiência. O plano de ensino, ele não pode ser 100% entregue, eu acho que a gente tem que fazer ele parcial, primeiro uma parte, depois outra parte, porque se eu não tivesse feito, eu tinha mudado. Eu tinha colocado outro tipo de atividade com o decorrer e a interação do grupo ali, que eu tô com 50 alunos. Com a interação do grupo, eu tinha mudado algumas coisas, eu tinha pensado em outra forma de avaliação, sabe? Então, eu acho que isso aí, a gente vai sentindo com o grupo que você tá, com a interação, como que os alunos estão demonstrando o aprendizado, ou até mesmo o interesse, porque vai muito do interesse deles, né? Então, eu acho que, assim, a gente pensar num plano de ensino igual, a gente sempre faz aquele plano de ensino no início do semestre, né, entrega para o NDE, que eu sou do NDE, né, a gente avalia, a gente devolve, e a gente faz aquele plano de ensino engessado ali, para aquele período, para aquele semestre. Eu acho que para o remoto a gente tinha que rever isso, né? É até uma reflexão aí para a gente pensar enquanto NDE também, porque a gente muda muito e a interação da turma, isso modifica bastante, sabe? Só que eu fui muito feliz com esse núcleo livre, né? Quero contar para os meus colegas professores que é muito cansativo, e eu não sei até que ponto é muito bom fazer essa forma condensada, Daniela, que a gente está falando. Faz primeiro aí setembro, outubro, depois novembro e dezembro, sabe? 2 meses, porque como eu fiz aí 16 dias condensado, eu não sei se é positivo, ou se fazer encontros semanais, uma vez na semana, 2 vezes na semana, às vezes, eu acho que é mais
proveitoso para o professor e para o aluno fazer mais espaçado, porque esse condensado ali é bem cansativo, todo dia você está ali, e até mesmo o professor, o preparo do material, o preparo da aula, a assistência, porque eu tive vários momentos com os alunos para a preparação dos seminários e tudo mais. Mas ontem, nas primeiras apresentações de seminário, eu fiquei muito feliz com a criatividade dos alunos. Eu tive podcast, nós tivemos aí alunos apresentando jornais, até teve a Moça do Tempo, eles venderam produtos, entendeu? Tinha representante comercial, então, assim, foram coisas, assim, surpreendentes, entendeu? Então, assim, a gente vê o quanto que eles estão utilizando as tecnologias a favor do conhecimento, e foi muito bom, muito bom. Não, na hora que eles começaram a falar assim, a gente vai vender agora produtos para aquecimento do paciente cirúrgico, e vocês vão ter aqui um cupom de desconto. Se você é aluno da professora Cristiana, é só colocar Prof. Cris que você tem um cupom de desconto. Assim, a imaginação deles é muito, o que eles veem aí na internet, as blogueiras vendendo, né, com cupom de desconto e tudo mais, e eles tiveram uma imaginação, assim, perfeita e com conteúdo científico, sabe, mostrando todo o material que eles aprenderam e que eles estudaram. Então, assim, eu queria só contar para vocês, assim, que eu acho que às vezes a gente tinha que pensar nessa forma do plano de ensino, que era uma coisa que a gente tem que pensar bastante, nesses módulos condensados, né, e eu queria agradecer muito, só queria compartilhar com vocês aí essa experiência durante esse período desses 16 dias aí de núcleo livre. Eu acho que a gente vai ter desafios muito grandes de agora para frente, mas não impossíveis, né? A gente tem que estudar muito tecnologia, viu, Daniela? Eu fiz tudo pelo Google Meet, e aí eu montei uma agenda no Google, e foi o mesmo link todos os dias, então não precisei ficar fazendo o link todo dia, então foi o mesmo link todos os dias. Eu até aprendi isso com a professora Lucimeire. Depois eu aprendi como que faz a lista de chamadas sem eu precisar ficar fazendo chamada, entendeu? Então eu aprendi tanta coisa no Google Meet, e a gente viu tantas ferramentas que é possível e que a gente tem que estudar. Então a gente vai sair um pouco da zona de conforto, quem ainda não saiu vai precisar sair, porque é um momento de você sentar, dedicar, assistir um vídeo no YouTube, ver o que você pode fazer, como que é que coloca isso, como que faz aquilo. Então, assim, o uso das tecnologias, isso aí é muito importante, né? A gente está aprimorando agora nesse momento para que a gente possa fazer assim da melhor forma. Eu posso falar assim, já finalizando amanhã, que eu não tive nenhuma intercorrência durante o núcleo livre, de cair internet, de sair, de aluno ficar saindo, não tive intercorrência, e isso aí foi muito bom. Isso falando perante as tecnologias que nós temos, né, que é as tecnologias que eu utilizei. Então, isso aí foi favorável durante o núcleo livre, tá? Gostaria de te agradecer muito, muito obrigada, tá bom? Bom, Cristiana, que bacana, parabéns aí pelo Núcleo Livre, né, pelo trabalho. Eu acho que nós vamos vivenciar isso que você falou, que eu tô falando, nós vamos aprender muito nesse momento, e essas trocas vão ser bacanas para a gente aprender uns com os outros, né. E eu falo, teoricamente, na educação, a gente defende que o uso das tecnologias na educação, a formação do professor tem que ter dois vieses, o uso técnico da tecnologia e o uso pedagógico. E esse uso técnico que você falou, a gente tem que buscar na formação continuada, né? Então, o que você falou foi super importante. Eu, por exemplo, eu nunca tinha usado o Google Classroom. E na educação a gente tem uma discussão de ser contra a utilização de todos esses GAFAMs. GAFAM que a gente fala é Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Por quê? Está tendo esse movimento contra esse uso. Porque essas instituições se dizem gratuitas, porém elas estão coletando nossos dados para reelaborar as ferramentas para serem vendidas e utilizadas, sem contar que elas usam os nossos dados, sem a gente saber para quê e como, e nós estamos tirando investimento nas plataformas públicas e levando para a privada. Então, o investimento que a gente tem no Moodle, o investimento que a gente tem no RNP, deixa de existir quando a gente começa a usar essas plataformas, né? Então, a gente prejudica o próprio trabalho do público. Essa discussão está sendo feita muito forte. Então, várias pessoas da área da educação não estão utilizando de jeito nenhum, né?
Mas o YouTube, que é do Google, não tem jeito, né? Por mais que a gente seja contra, mas é onde a gente encontra, né, a maior parte da informação, e a gente está precisando dela agora. Você tem um monte de tutorial. Essa ideia dessa atividade em grupo no Meet, eu peguei num vídeo do YouTube. Eu falei, gente, que máximo, né? Vou fazer, vou experimentar. Então, se você entrar no YouTube e jogar lá, aula no Meet, ferramenta para você... Aí eu descobri outra coisa, descobri um software gratuito que você grava o tutorial. E aí eu aprendi a gravar o tutorial de como usar a ferramenta para mandar para os alunos no Zap antes de começar. Isso tudo, gente, eu não fiz curso não, aprendi tudo lá no YouTube. Então, o YouTube tem sido um lugar importante para a gente buscar essa formação técnica. E por que é importante essa busca técnica? Porque se eu não tenho conhecimento que a ferramenta existe, eu não vou usar. Eu só vou saber usar se eu souber que ela existe. Então, o curso do Moodle que o Ciara está dando é importante todo mundo fazer. Por quê? Porque você vai saber as ferramentas que existem lá e você vai ter o poder, a autonomia de decidir, eu quero usar ou não quero usar. Né? O Google Classroom e o G Suite do Google, lá no UFG em Casa, tem um link da formação do próprio Google, que tem o inicial e o avançado. Se você decidir usar, é importante entrar lá, porque aí você vai saber qual ferramenta que você tem e qual que você não tem, para você ter o poder de escolha, né? Então, esse repertório tecnológico vai ser importante de ser construído nesse momento. Né? Você falou isso, eu achei super importante. E sobre o planejamento, que bom que deu certo, tudo síncrono, mas como você disse, do planejamento. A gente consegue fazer um planejamento sem o cronograma completo para apresentar para o NDE. E aí a gente pode deixar o cronograma para apresentar no final da disciplina. Pode ser um caminho, né? Você apresentar o plano para ser aprovado sem cronograma, só com o cronograma das primeiras aulas, primeiro mês ou primeiros 15 dias, e depois o cronograma das restantes aulas. Mas os outros elementos a gente consegue deixar planejado. Né? Se vai usar síncrono e assíncrono, qual ferramenta, os conteúdos, avaliação, a gente consegue deixar pronto, né? Então, acho que pode ser um caminho também a pensar, Cristiano, né? Tô falando tanto, né? Deixar mais gente. Não, fica tranquilo, Daniela. E o que dá angústia é a agenda, né? Porque, pelo jeito, nós conseguiríamos ficar um dia inteiro trocando experiências e conversando sobre. Aqui tem mais algumas inquietações no chat, que já estão inscritos. Nós estamos com um pouquinho, gente, um pouquinho depois, mas a discussão está tão rica, que eu acho que vale a pena a gente segurar mais um pouquinho. Temos muita participação. Queria constar também que os estudantes que representam formalmente, Daniela, acho que até para o seu conhecimento para levar para a EFE, os estudantes que fazem parte do conselho diretor receberam o link desta sala para participar conosco, desse momento, né, colaborativo. E nós estamos fazendo todas as transmissões por streaming, né? Acabamos de ser comunicados aqui, a direção, que eu estava aqui com a professora Classi, que quem está com o e-mail institucional está conseguindo, né, já acessar e nos acompanhar a nossa discussão, e quem não está, a gente já orientou que o fizesse. Então, agora, o Elson faz uma pergunta, ele diz que a gente pode ler, se tiver dúvida, ele aponta no microfone. Ele fala assim: gostaria de seu olhar experimentado sobre como funciona ou se existe a pressão do lobby das empresas que comercializam a educação à distância, tendo a vivência da participação do GT que orientou a regulação da EAD. Se possível, eu gostaria também de uma análise sobre poder decisório e de influência atualmente dentro do governo federal e do CNE. Elson, se eu for falar sobre tudo isso, nós vamos ficar até de noite, que eu adoro falar sobre isso. Mas a gente pode marcar um bate-papo. Sobre o governo federal, o que eu vou te dizer? Que o governo federal tem uma política neoliberal da mão invisível do mercado, e do mercado tomar conta da nossa sociedade a nível de políticas sociais.
Isso foi notório na portaria 343 de 17 de março, que foi sendo renovada ao longo do tempo, em que simplesmente o governo federal o MEC te dá a oportunidade de suspender ou de manter as aulas com uso de tecnologia, para você decidir, mas sem te dar as condições materiais para isso, né? Você, universidade, se vira, você, escola, se vira, se você quiser usar TDIC, o problema é seu, você se vira, né? O que isso quer dizer? Eu não construí ali, nesse momento, a possibilidade de financiamento de acesso à internet, de acesso a equipamento, de inclusão das pessoas, para que isso fosse acontecido. Não, o mercado dá conta disso, né? O mercado se vira. Então, a gente viu isso e antes desse novo ministro da Educação tomar posse, quando estávamos sem ministro, eu acho que os técnicos do MEC aproveitaram, não sei se vocês acompanharam isso, eles aproveitaram, fizeram uma live e soltaram a medida de apoio do MEC para os estudantes de baixa renda para a internet, que veio acontecer agora em julho, né? Então, nós tivemos quantos meses? Março, abril, maio, junho, 4 meses largados, sem apoio para isso, né? Quando vem a solução no final. Então, isso é um problema. Segundo problema, o não investimento na universidade pública e o não investimento nas tecnologias na universidade relacionadas ao ensino. A nossa prioridade continua sendo pesquisa, né? E a Cristina falou muito bem disso, né? A nossa pontuação é para pesquisa, tudo é voltado para pesquisa. A nossa formação em mestrado e doutorado não pensa o ensino, pensa só a pesquisa, né? Então, assim, a gente não tem um olhar para o ensino. E essa utilização da tecnologia também não tem um olhar. O pouco olhar que a gente tem é do desenvolvimento do Moodle para ele ser melhor utilizado e do RNP, enquanto webconferência. E o que acontece? Nesse momento, nós da pública estamos parados, extasiados, mortos. Eu falo assim, gente, o que aconteceu, né, com as universidades? Está todo mundo morto, parado. Deixou a abertura para o privado tomar mais conta ainda. Então, para mim, esse privado toma conta totalmente e está tomando conta, e estão acontecendo parcerias público e privadas ampliadas e tira as nossas possibilidades de investimento no que nós fazemos do público. E aí vai discussão afora, né? Sobre a atuação das políticas públicas, no contexto da construção dessa diretriz do CNE, eu fiquei horrorizada. A diretriz era para ter ficado melhor. A gente queria tirar o termo tutor, a gente queria tirar a existência do tutor na vida, de ser só professor, e não conseguimos por causa das instituições privadas que bateram fortemente nesse momento de construção. Então, assim, as privadas, elas têm poder, elas estão presentes em todos esses espaços de construção de política pública, e elas influenciam fortemente no processo de tomada de decisão. E o professor Luiz Dourado, que foi o relator, ele tentou fortemente trazer várias modificações que a gente sugeriu e não conseguiu. E vai negociar aqui, vai ali para ser aprovado, e muitas coisas nós não conseguimos avançar nessa diretriz. Tem algumas críticas, a gente sabe, mas não foi por conta da proposta que eu fiz e que ele fez e que o grupo com ele elaborou, né? Por causa das instituições privadas que interferiram fortemente. Então, o público está deixando o privado tomar conta desse campo por falta de estudo, de investimento e de atuação, infelizmente. Obrigada, professora Daniela. A professora Karina compartilha ali com a gente que cada parecer do CNE a gente assusta, e é verdade. Quando a gente sabe que foi publicado um parecer, a gente já toma logo um susto, porque estão vindo com interesses, vou chamar de escusos, né? Mais uma inquietação do Elson aqui no chat. A senhora considera que as dificuldades formativas no letramento base de nossa população, capacidade de decodificar a norma culta, é tão grave quanto providenciar o acesso à internet? Considerando ser um momento emergencial, que tipo de adaptações na linguagem do educador são mais adequadas e viáveis?
Essa é de quem? Para eu acompanhar aqui, que eu me O perdi um Elson pouco. também. Ah, do Elson? Se você quiser, eu posso replicar ela para ficar facinho. Pronto, é a Replica. última. Repliquei. Sim, professor Elson. Por não termos acesso à internet pública e por não termos formação na universidade para professores e alunos para o uso dessas tecnologias, nós estamos vivendo o momento que nós estamos vivendo na sociedade, né? Eu falo que nem os professores, a maioria dos professores, nem os estudantes sabem o que é uma bolha social e sabem o que é uma pós-verdade no uso das redes sociais, por falta de formação crítica. Não sabem a relação da pós-verdade com a fake news e não sabem analisar o que é uma fake news e o que não é. Então, além do acesso ao equipamento, nós precisamos incluir na formação dos nossos estudantes a análise crítica da utilização dessas tecnologias profissionalmente e pessoalmente, né? Porque estamos sendo tomados por discursos e sendo construídos, que estão sendo construídos com base em notícias falsas e que estão tomando conta e as pessoas estão se deixando levar por falta de formação crítica e de possibilidade de análise desse contexto. Então, eu sou a favor do acesso, mas com a formação concomitante, que não deve ser só no curso de pedagogia, né, gente? Tem que ser em todos os cursos de formação de qualquer profissional. E essa falta de formação, de utilização de tecnologia, seja profissionalmente, seja pedagogicamente, isso traz um problema muito sério para nós hoje, sociedade. Porque as tecnologias estão aí, elas não vão sair mais. As redes sociais também estão aí. E se a gente não começar a discutir isso e pensar o que isso representa na nossa vida pedagógica, pessoal, profissional e de sociedade brasileira, eu não sei onde nós vamos chegar. Então, eu tenho muita preocupação em relação a isso. Então, a formação, com certeza, é primordial, concomitante com o acesso. Obrigada, professora Daniela. A terceira inquietação que o Elson colocou, ele disse que foi contemplada na pergunta da professora Natália. Agora tem uma da professora Jaqueline Rodrigues de Lima. Ela pergunta assim: quais as estratégias de inclusão que a UFG vai adotar para garantir a inclusão das pessoas com deficiência, por exemplo, surdos ou surdas, e estudantes indígenas que estão aldeados e sem acesso à internet? Jaqueline, eu vou orientar que você procure a professora... Nossa, esqueci o nome dela, Luana. É a professora Maísa, da Praia? Maísa, da Praia. Okay. Isso, eu prefiro que você procure a professora Maísa da Praia, ela é super acessível, uma gracinha, né, Luana? Tá fazendo um trabalho maravilhoso na Praia para essas estratégias e ações. Todas estão sendo pensadas, planejadas, só que eu não participo desse grupo. Assim, gente, o GT tem muitas frentes de trabalho e a gente não consegue estar em todas elas, não, né? E eu realmente não estou nessa frente de trabalho, eu não consigo te dizer. Eu sei, e Luana também pode complementar, que muitas coisas estão sendo feitas, muitas, mas tem que entrar em contato direto com a Praia, que é quem está fazendo a gestão disso, né, para poder ter esse acompanhamento e esse apoio, porque especificamente o que está sendo feito eu não sei te dizer. Eu quero aproveitar a oportunidade, eu queria, assim, eu sei que muitas pessoas criticaram esse movimento da UFG com o grupo de trabalho, com os processos de tomada de decisão, com as aprovações que foram sendo feitas no consumo. Mas eu queria dizer para vocês, assim, que eu, enquanto pesquisadora da área, que venho acompanhando várias universidades nesse processo de implementação do ensino remoto e dessa inclusão das tecnologias, a UFG está fazendo um trabalho, gente, sério, formidável e cuidadoso
no processo, e de muita responsabilidade, né, de muita responsabilidade. Então, assim, é uma das universidades que mais cuidadosa está sendo, que mais está tentando prever os problemas antecipadamente e tentar resolver. Claro que não vamos resolver tudo antecipadamente, porque nunca na vida, né? Quem estuda administração sabe que nenhum dos problemas a gente consegue antever todos antecipadamente, né? Nenhuma política pública você consegue antever todos os problemas antecipadamente, né? Então, é uma coisa que a gente vai ter problemas durante o processo, mas existe um grupo que está muito empenhado em ajudar a resolver todos os problemas, e aí a Maísa é a pessoa indicada. Muito obrigada, professora Daniela. E aí eu acho que a professora Karine e a professora Natália complementaram que a professora Maria Bethânia, da Prograde, trabalha em ligação direta, né, com a PRAE, tem muitas estratégias, e vou aproveitar também a oportunidade para convidar a professora Jaqueline e os demais, que sobre o questionamento da professora Jaqueline, no dia 13 de agosto, tem uma turma dentro do módulo 1, daquela lista de cursos que a gente colocou, que vai discutir a seguinte temática: acessibilidade, organizando e planejando atividades de ensino remoto para todos na UFG. Então, ali vai falar sobre todas as estratégias, todos os editais, tudo que está disponibilizado e o que temos, né, à frente também para vencer esse desafio. Então, eu acho que da professora Jaqueline é isso, e tem uma inquietação aqui da professora Catiane, que é o último que a gente vai fazer para poder fechar amanhã. Professora Catiane põe que acredita que ainda precisamos saber o respaldo que as próprias normativas e novos documentos institucionais no âmbito da UFG farão frente à carga horária docente, discente, disciplinas com componentes teóricos e práticos. Enfim, o NDE e a coordenação da FEM têm se dedicado muito nesse sentido, mas poderíamos ter questões e direcionamentos gerais, como, por exemplo, até onde podemos ir. Tem um receio que a literatura feita até antes da pandemia acerca do ensino remoto, visto que temos tantas particularidades e especificidades ocasionadas pela própria pandemia. E ela só está compartilhando os pensamentos dela aqui com todos, tá? Não sei se você quer fazer algum comentário, Daniela, sobre isso. Professora Lilian faz um questionamento e diz que depois a gente pode discutir internamente. E eu acho que as demais ponderações são todas realmente no decorrer das falas e enriquecimento das falas. Quer fazer uma ponderação sobre esse pensamento da professora Catiane? Eu acho que nós todos temos que ficar atentos à proposta que recebemos por e-mail do cômputo dessa carga horária docente, nesse momento de suspensão de aula e nesse momento de retorno. Está tendo uma proposta de modificação e nós temos que ficar atentos como ela está sendo proposta e ficar atentos em contribuir com ela. Parece que o prazo era até hoje, não sei, Luana, para contribuir nessa proposta, não sei se é até hoje ou se é até terça da semana que vem. Mas eu acho importantíssimo cada unidade acadêmica pensar fortemente sobre essa proposta para ver o quão ela vai nos afetar. E eu acho que precisávamos, a partir desse momento de crise e que tivemos essa oportunidade, de começar uma discussão na universidade de maior valorização das atividades de ensino nos nossos trabalhos enquanto professor docente, né? É isso. Isso, a ProPessoas, né, professora Daniela, está fazendo esse estudo, né, e apresentou para a gente essa proposta de impacto de carga horária docente. Gente, o que nós colocamos aqui, eu acho que nós conseguiríamos ficar muitas horas discutindo, né, com todo o conhecimento da professora Daniela e as nossas inquietações perante esse momento, mas eu acho que até pela questão da hora, gostaríamos muito de agradecer, professora Daniela, a sua presença aqui nessa manhã, de estar nessa mesa virtual conosco, mas foi muito rico trazer esses aspectos teóricos para a gente conseguir aprofundar um pouco nas questões práticas, né, do que nós verdadeiramente vamos fazer, já que a gente tem retorno de aula oficialmente declarado a partir de 31 de agosto. Então, gostaria só de fechar neste momento aqui, agradecendo sua fala, essa questão da mesa virtual, e passo para a professora Classi para fazer o fechamento da manhã de hoje, professora. Então,
Muito obrigada, professora Daniela, que estejamos juntos para vencer mais esse desafio. Eu que agradeço, Luana, foi um prazer dividir com você, e um prazer estar aqui com vocês, ouvir, dialogar, pensar sobre as coisas, foi muito bom mesmo, gostei demais, que grupo ótimo, adorei, vou ter que arrumar um nucleolítico para trabalhar aí com vocês. Muito bom. Bom, gente, a gente está praticamente encerrando, né? A Daniela, mais uma vez, muito obrigada. Você será muito bem-vinda, viu? Gostei da sugestão. Eu acho que poder fazer um núcleo livre, um grupo de trabalho, tendo uma pedagoga, uma experta na área de educação, seria espetacular para a gente também, viu, Daniela? Aceita a sua sugestão. Vamos só planejar isso direito. Acho que todos nós vamos aprender muito com tudo isso que você contribuiu essa manhã, e eu vejo que, com certeza, a equipe da Faculdade de Enfermagem, né, até eu sou suspeita em falar como diretora, mas, assim, conhecedora dessa equipe de professores e técnicos, eu vejo o compromisso desse grupo em fazer de uma forma com qualidade o ensino, perseguindo a nossa missão, que é formar com excelência, né? Então, eu acredito que sempre as contribuições, quando elas vêm dessa forma como dessa manhã, elas acrescentam fortemente novas informações, novos desafios. A gente sabe que não é uma coisa que está dada e nem uma coisa que é simples. Nós vamos precisar, como uma colega nossa citou, sair um pouco da nossa zona de conforto, né? Quando eu falo zona de conforto, não me refiro a estar acomodada, eu me refiro a ter já domínio maior do ensino presencial. Então, isso nos traz um certo conforto. E agora a gente vai ter que fazer um movimento e um esforço para um formato de ensino remoto que ele é temporário. Então, assim, a gente vai gastar uma energia grande para isso, mas eu não vejo que é uma energia que nós vamos perder, nós só vamos ganhar com isso. Porque há muito tempo nós já vínhamos discutindo de que nós precisávamos rever os nossos projetos pedagógicos, nossos projetos de curso, porque incluindo mais as questões do ensino remoto nesses projetos, de uma forma como uma ferramenta, uma forma de apoio, um meio para utilizar de todas as informações que estão disponíveis, que os nossos estudantes se apropriam, e muitas vezes, como você disse muito bem, estudantes e professores se apropriam, às vezes não de forma crítica, não olhando as fontes, não olhando o que de verdade tem por trás de tanta informação disponibilizada. Então, eu acredito que agora, com a pandemia, esse uso de tecnologia, a gente vai ter que se aproximar cada vez mais e incorporar nos nossos planos de aula, nos nossos projetos pedagógicos, de tal forma que eles permaneçam. Nós vivemos um mundo virtual, não tem como negar isso, né? E nós, docentes, principalmente nós, que eu digo eu, que sou de um grupo mais antigo, um pouco da docência, né? Somos ainda mais enraigados no ensino presencial, num outro formato de aprender. Mas que eu sempre faço crítica, eu falo que nós aprendemos no cotidiano, da hora que acordamos à hora que vamos dormir. E temos várias dimensões dessa aprendizagem, vários ambientes de aprendizagem. Então, agora é um momento, né? Está colocado um momento novo. E eu acho que tudo que você trouxe, professora Daniela, vai contribuir para as nossas reflexões da Semana Pedagógica, para a gente tentar fazer o ensino da melhor forma, sem perder a qualidade que a gente tanto preza, né? De formar bons enfermeiros, né? Que é a nossa função maior, né? Formar enfermeiros com excelência, profissionais de saúde, que a gente tem outros níveis de ensino que não só a graduação. Então, eu fico muito satisfeita quando a gente está incomodada, quando a gente está com inquietudes, porque eu acho que isso é o momento em que a gente cresce mais, né? Então, eu acho que agora a gente está passando por um momento desse, né? Claro que ninguém deseja ficar numa pandemia, que é horrível o que a gente está vivendo, no sentido da insegurança da saúde pública e etc. Mas eu acho que se olhar para o lado positivo de que podemos ter,
nós vamos ganhar muito com isso. Então, mais uma vez, acho que foi uma manhã extremamente produtiva, eu agradeço muito. Sim, temos que ficar atentos às resoluções que estão vindo aí de carga horária. A própria Pessoas colocou uma situação para nós, principalmente nós, as faculdades que não paramos, como as áreas da saúde, a gente está trabalhando 14 horas por dia, então tem que ficar muito atento como essa carga horária será creditada nos nossos CICADs e mesmo para modelos que definem número de vagas e orçamento. Enfim, tem muita coisa envolvida nessa questão, mas que a gente vai fazendo as discussões gradativamente. Então, acho que hoje a gente aprendeu muito nessa manhã e estamos só iniciando esse debate da Semana Pedagógica, né? Eu agradeço mais uma vez a professora Daniela, também a condução da professora Luana, que foi muito... A Luana sempre tem uma facilidade, uma objetividade de conseguir entender os contextos, né, das pessoas que estão participando. Obrigada, professora Luana. Os estudantes, de forma indireta, estão participando e enviando também suas questões. Então, eu acredito que nós fechamos amanhã de uma forma muito positiva e preparados para continuar à tarde, às 14 horas, não é isso? Então, gente, eu acho que nesse momento é só agradecer, desejar um bom almoço a todos e à tarde retornamos às 14 horas. E lembrar que ainda está em tempo de assinar no SEI a presença dessa manhã. O processo já foi divulgado. É mais uma forma, né, Daniela e Luana e todo o grupo, da gente ter as frequências. A gente está aí aprendendo como conseguir valorizar a presença das pessoas. Que eu falo que as pessoas têm que entender que frequência não é uma atitude autoritária, mas sim é uma atitude de valorização da participação, né? E de conseguir ter um pouco de controle para depois a gente poder acreditar isso a cada um, né? Então, dessa forma, a gente agradece mais uma vez. Gente, obrigada e bom almoço.